Eu acho que é você entender que o que você vê nos stories é 1% e a vida real não é isso, é os 99 que você não tá vendo. Que quem quer faz acontecer. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores liderados por grandes mulheres aqui do digital. Eu sei que você que está aí do outro lado, por muitas vezes nos acompanha, você assiste os stories, você consome todo aquele crescimento, aquela rotina perfeita e você se compara sem imaginar, sem fazer ideia de tudo que existe por trás. De todos os perrengues, de todos os bastidores, de todos os medos, inseguranças. E o podcast, ele nasceu justamente com esse objetivo, em ser um espaço onde nós abrirmos a verdade nua e crua por trás. Aquilo que nem sempre a gente compartilha em uma sequência de stories. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e também fundadora da maior comunidade feminina de posicionamento do digital, que é a Comunidade Wonder, onde as 1% mais bem pagas estão. E se você quiser saber mais a respeito da comunidade e fazer parte de uma ambiência com empreendedoras tão ambiciosas e executoras quanto você, na descrição desse vídeo aqui abaixo terá o link para você acessar e saber mais sobre a nossa comunidade, quem sabe até mesmo fazer parte dela. Se você está nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de já se inscrever no canal, de deixar o seu like. Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais mulheres nós podemos alcançar através do nosso trabalho, que é o nosso grande objetivo. E agora, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar o podcast, porque a sua avaliação faz com que a gente continue a subir cada vez mais no ranking. E nós temos episódios novos no YouTube e no Spotify toda terça-feira ao meio-dia, que é esse formato mais bate-papo com outras empreendedoras. Já no Spotify exclusivamente, eu tenho episódios novos toda semana, 3 vezes por semana, onde nós falamos sobre os mais diferentes assuntos. Então, a gente fala sobre relacionamento, saúde, tudo o que envolve você viver conforme as suas próprias ambições. Então, fica aqui o convite para você conhecer e ouvir os nossos set points, que são esses episódios mais curtos, apenas no Spotify e apenas comigo. Dito isso, hoje se preparem para uma enxurrada de insights. Por quê? A nossa convidada de hoje, ela é publicitária com 10 anos de experiência, tendo trabalhado em grandes empresas como a Dell, Johnson & Johnson. Porém, foi após concluir o seu mestrado em mídias digitais na Universidade de Amsterdã e em inovação digital em Madrid, que a Brenda começou a empreender e se tornou referência no nosso mercado. Hoje, ela é estrategista de marcas e especialista em auxiliar profissionais a saírem da operação e criarem produtos estratégicos. Então, recebam com muito prazer para nós falarmos sobre como criar produtos e serviços que entregam valor de fato. Aqui conosco hoje, Brenda Scalco. Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast. Ai, muito obrigada. Estou super feliz de estar aqui. Espero que agregue bastante para a tua comunidade. Fico feliz também. Obrigada por ter topado o convite de estar com a gente. E eu queria que você começasse contando um pouco de uma ponta solta do seu começo. Sim, a gente tem muitas empreendedoras que são prestadoras de serviço, que têm os mais diferentes nichos, arquiteta, advogada, médica. E elas estão muito nesse momento de quero ir para o digital, quero criar conteúdo, quero me posicionar. Qual você acredita que foi a maior ponta solta do seu começo? Perfeito. Guria, então estamos aqui para revelar todas as pontas soltas, né? Tudo. Então eu vou abrir total o bastidor aqui, isso gente. aí. Nu e cru, como tu falou, né? Então, bora lá. Acho que a maior ponta solta... É só um PS, tá? Qualquer negócio tem ponta solta. Se não tem ponta solta hoje, meu filho, é porque acabou o negócio e esqueceram de te avisar que tu não tem mais negócio. Ou a pessoa tá mentindo. Ou a pessoa tá mentindo, essa opção também. Bem comum no digital, inclusive. Mas assim... Voltando, né? Acho que a maior ponta solta do meu negócio que eu tive... Eu comecei em 2020 no digital. Então, acho que entre 2020 e 2022,
a final de 2022, eu testei muitas coisas e muitas vezes me deixei influenciar pelo meio. Então, apesar de ter muita clareza sobre a minha essência, minha personalidade, meu DNA de marca, o modelo de negócio, o tipo de produto, a precificação, até mesmo o público, eram mensagens que a gente recebe a todo momento. Cada pessoa, cada mentor, cada consultor, cada infoprodutor, cada empresário, né, no caso da prestadora de serviço, também outras prestadoras de serviços que estão já no digital produzindo conteúdo, vão te falar o que é o certo. Mas certo para quem, né? Então, eu fazia lançamento, mas tinha outra pessoa fazendo perpétuo, eu fazia um perpétuo, tinha outra pessoa fazendo lançamento, e daí vamos fazer um high ticket, mas o low ticket é o melhor. Então, eu demorei um tempo para entender que, na verdade, tudo parte de dentro. E tudo tem que fazer sentido contigo, para depois externalizar e tu construir, de fato, o teu modelo de negócio. Então, passei alguns anos ali remando, e não remando. Quem olhava de fora, de fato, via resultado, e a gente tinha resultado, mas poderia ser muito mais escalável se essa grande ponta solta de autoconhecimento que a gente precisa ter no digital eu tivesse mais clareza na época, assim. Sabe que eu tenho uma amiga que ela sempre fala uma frase que é: primeiro você escolhe o estilo de vida que você quer ter e depois um modelo de negócios que caiba dentro dele. E Total. muitas vezes a gente inverte essa lógica. A gente fica consumindo tanto conteúdo. E acredito que o ônus e o bônus do digital é esse. É que existem tantas maneiras de você vender. Então, eu posso vender com perpétuo, com lançamento, com low ticket, com high ticket. Que existem tantas possibilidades que quando você vai olhar para isso, você quer um pouquinho de tudo, né? Tem muito aquela frase do, não deixar o dinheiro na mesa. E aí, você não quer deixar o bendito do dinheiro na mesa. E você acaba pegando um pouquinho de tudo, só que vira uma bola de neve, um grande Frankenstein. E foi basicamente isso que você viveu nesse começo. Acho que eu vivi e, de fato, teve uma época de bonança no digital. Ali, como eu comecei na pandemia, acho que eu surfei bem o timing bom ali. E, sim, a gente teve resultado, mas eu poderia ter tido muito mais se eu tivesse esse conhecimento na época. Então... E você percebe, assim, é interessante você falar isso, porque tem muitas pessoas que elas têm aquela crença de que, eu tenho que começar certo, eu tenho que começar perfeito. E, na verdade, você começou testando muitas coisas, até chegar no seu modelo ideal de produto, de negócios, e ainda assim você teve resultados. Então, para essa empreendedora que hoje tá ali no pezinho do, mas o que eu faço? Porque eu quero começar com tudo perfeito. O que você diria para ela? Cara, eu teria muita coisa para dizer para você. Olha só. Eu passei muitos anos me preparando para estar pronta no momento perfeito para assim começar a empreender com muita bagagem. E eu olho para a Brenda do passado e eu falo, Brenda, não, o empreender é uma canoa, né? A gente rema para a direita com um pouco de empírico e a gente rema para a esquerda com um pouco de teórico. E não existe só remar para a esquerda. Tu vai dar uma volta, tu vai ficar rodando em círculos, só na teoria. Mas só no empírico, sem conhecimento, teoria, técnica, método, tu também vai remar para a direita e vai ficar em círculo. Então, eu diria, para com essa tua síndrome da impostora, que tu precisa estar melhor para começar. Para com essa paralisia maldita e rema para a direita, para a esquerda. Conhecimento, aplicação. Always. Perfeito. E como foi essa transição, assim, de você ter trabalhado em grandes empresas para ir para o digital? Então, eu trabalhei na Dell, trabalhei na Johnson & Johnson, são grandes multinacionais, né? E eu lembro fatidicamente, assim, de um dia que me colocaram para liderar uma ação de marketing Latam, imagina, né? Enfim, N países, numa categoria que era King Category, assim, da marca da Johnson na época, que era Listerine. E, enfim, vários canais de varejo e tal, e, enfim, cara, centenas de milhões e verba, e as pessoas, tipo, caralho, Brenda, que foda, olha só, tu consegue fazer isso, tu tá nessa liderança. Eu olhei, e eu tinha 21 anos, tá? Nossa. E eu olhei e eu pensei assim, porque eu fiz 2 faculdades antes, eu fiz administração e publicidade, e eu pensava, cara, eu estudei pra isso, estou aqui nesse momento. Eu dizia, com 17 anos nas faculdades, eu fazia a URGS, que era Federal do Rio Grande do Sul, e a SPM.
Você fazia as duas ao mesmo tempo? Sim, de manhã, Meu a outra Deus! de tarde. Não, a outra de noite e o estágio de tarde. E daí depois fui efetivada, enfim. Daí é uma loucura, guria. Buzz e comia na SPM, eu Não, eu saía. imagino duas ao mesmo tempo, ainda mais URGS, que é uma rotina doida, né? Porque não tem um horário fixo ali ou um local. Você tem que ir pra lá e pra cá. Universidades federais. A gente Sim. precisa conversar sobre o sistema de ensino, mas fecha parênteses. Daí. Ai, me perdi, guria. O que eu ia falar? Você tá Sobre isso. falando que você fazia o estágio, aí foi efetivada. Tá, ótimo. E daí eu fui, beleza, peguei a liderança, Latam de Listerine, tarará. Bah, Brenda, que foda, olha só, tá. E ali caiu meu mundo, caiu a única certeza que eu tinha, que era meu sonho de ser, sei lá, CEO de uma multinacional. CMO, no caso. Não tinha sentido nenhum pra mim aquilo. E daí, por exemplo, se na prateleira vai ter Listerine, desculpa, Johnson. Listerine ou o concorrente XPTO, eu realmente não me conectava com aquele legado. O que eu ia deixar de legado, né? E ali eu entrei numa crise mesmo, assim, de... Beleza, vamos rever a rota, né? O que a gente vai fazer? E por que você optou por fazer ADM e publicidade? Por quê? Porque é engraçado, né? Hoje eu ensino pessoas da minha área. Fiz um grande rebranding aí, faz um ano. Ensinando pessoas da minha área a serem estrategistas de marca. Por quê? Porque eu acredito que a criatividade merece ser bem paga. E isso mexe muito comigo. E eu comecei a fazer publicidade e administração porque minha família falou: publicidade não dá dinheiro. Criatividade não dá dinheiro. Tu vai ser pobrecitária? E daí eu passei na URGS, só de raiva, pra dizer assim: beleza, eu vou fazer administração, se tu acha que é negócio que dá dinheiro. E hoje, ironicamente, acho que o meu maior asset, meu maior diferencial é unir a criatividade e o negócio. Que é a criatividade estratégica. Pra provar que sim, criatividade merece ser bem paga. Caramba. Mas então foi uma... Vou provar pra minha família e aí comecei a administração por conta disso. Foi de ranço, assim, mas é claro, já tinha essa consciência de, beleza, eu vou fazer duas, porque se falam que criatividade é muito esotérica, é muito, eu vou ficar aqui, né, criando. Eu também, meu pai é empresário, meus pais vieram do nada, assim, então meu pai é um puta empresário, minha mãe é uma médica que depois eu trabalhei com ela para lançar ela, hoje ela também é uma grande empresária. Então, veio muito também da família, dessa vontade de beleza, eu quero ser criativa, mas eu quero ser empresária também. E como foi essa transição, então, para... Estou trabalhando em grandes empresas e decidi ir pro digital. Isso aconteceu em que ano? 2020, você tinha mencionado, mas como é que foi essa transição, assim? Sim, tá, perfeito. Guria, eu sinto que eu tenho 7 vidas, tá? Tipo assim, tá, tem Não, dá pra, pelo seu currículo, realmente, garota, que isso? Duas Não. faculdades, mestrado em Madrid, Amsterdã, surreal. Mas, como é que foi a ida pro digital, né? A ida pro digital, eu tive a skin multinacional. Daí, depois da skin, eu ali revi a rota e tal. Fui fazer mestrado em Amsterdã, na IE, em Business School, em Madrid. E daí, quando eu voltei, eu queria empreender. Só que não sabia como. E daí eu abri uma startup de educação. Eu era CMO ali, fundei junto com outros sócios. E era uma startup de educação, como um Airbnb, só que swap skills. A gente fazia match de skills. Por exemplo, tu quer aprender inglês e eu sei finanças. Então, a gente conseguia fazer uma experiência de conhecimento entre C2C, entre duas pessoas. Uau. E, enfim, fomentar, tipo um Tinder da educação. E daí, cara, eu penei muito, assim, eu fiz tudo errado, tá? Primeiro empreender, a gente erra muito e tá normal. E eu fiquei muito na mão da parte tech, dos devs. Muito, muito, muito. Assim, tudo atrasado, tudo super precificado. Uma loucura.
E daí eu percebi que, cara, eu queria muito ter poder de criar rápido, sabe? Cara, eu quero criar um conteúdo, quero validar uma oferta, quero fazer uma cópia, um anúncio, uma página, vamos lá, vamos ver se alguém compra. E isso demorava meses, porque era tudo sobre aplicativo, C2C, um monte de coisa que tinha muito back-end, muito dev, muita equipe. E daí eu pensei, eu amo, não isso, eu amo a educação, não isso. E daí eu saí, comecei a empreender por mim, porque foi muito mais rápido, eu conseguia transbordar conhecimento e validar. O infoproduto é maravilhoso por isso, Sim. né? Tem muita velocidade. Perfeito. E aí, nesse começo, assim, o que você percebeu que tem nos bastidores dessas grandes marcas que não tem no digital, por exemplo? Tipo, nas multinacionais, nos bastidores. Talvez que até você tenha levado depois para o seu negócio como uma lição. O que tem no digital e não tem na multinacional ou qualquer grande empresa é velocidade. Então, muitas vezes, a gente é um dinossauro branco. Elefante branco, gente? Não sei. Dinossauro ou elefante. Enfim, um grande animal branco e engessado. E a gente não tem poder de decisão, não tem poder de atuação. Por mais que tu seja lá do topo da pirâmide da empresa, é muito hierárquico, muito burocrático. Então, tem muito processo. Então, acho que isso a gente pega no digital e desconstrói, né? A gente tem muito resultado, a gente pode ter muita margem, a gente tem faturamento, enfim. E a gente consegue coisas incríveis com uma velocidade muito maior. E o oposto, eu diria que grandes empresas têm mais cuidado no produto. Porque o infoprodutor, muitas vezes, é tipo... Foda-se, vamos criar uma promessa, um método aqui e é isso aí. E não Foca tem muito mais na oferta do que no produto. total, e não tem tanta responsabilidade na transformação, na entrega do produto. E claro, multinacional tem, enfim, uma reputação e uma estrutura, uma história que não é assim, tipo, não é criar qualquer coisa e bota Vamos pra ver no vender, que dá. sabe? Então, acho que tu pega as duas coisas, assim, como experiência pra tu tentar fazer alguma coisa diferente. Legal. E hoje, assim, como que você tá a nível de estrutura de negócio? Como é que tá funcionando? Quantas pessoas você tem? Pra gente poder falar um pouquinho também de como foi sair do operacional e passar a desenvolver essa mentalidade mais de eu tenho um negócio e não só um perfil no Instagram que dá dinheiro. Perfeito. Cara, nesses vários anos de digital, eu tive muitos modelos de negócio, muitos tipos de equipe. Até essa grande ponta solta que eu te citei, de, tipo, me testar e ver o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu acho que demorei pra achar, porque talvez eu não era exatamente o padrão do meu mercado. Então, eu tentava fazer o padrão, não me encaixava, não gostava. Daí tinha que recalcular. Então, passei por muitas etapas. Exemplo, já tive 15 pessoas, folha de pagamento, sabe? Full time, escritório presencial. E eu acho incrível quem tem isso. Pra mim, foi uma merda. Então, tipo assim... Foi bom pra você ver que eu não quero isso. Tu tem que testar, né? Claro, tu tem que entender. E também já tive, tipo, só eu e, sei lá, uma pessoa e vamos fazer tudo juntos pra ter mais margem e daí eu sobrecarrego e tenho um burnout. Também já tive. Hoje, no atual momento, eu tenho 7 pessoas contando comigo. 7 pessoas contando comigo. E eu tenho 3 verticais de negócio. Então, tem a parte da infoprodução, que é a FEM, que é a Formação Estrategista de Marca, onde eu profissionalizo profissionais criativos que estão na operação hoje. Então, social media, designer, agência de marketing, profissional de branding, mal pago, estrategista de marca, mal pago, até copywriter, enfim, pessoas que permeiam esse ecossistema criativo. Infoproduto, formação. Esse é uma vertical. A segunda vertical é o done for you, né? A oferta do faço por você, prestação de serviço. Que é onde eu, Brenda, estrategista de marca, faço para marcas. Então, eu crio estratégias de marca. Desde marcas pessoais, tipo criadores, influenciadores, enfim, figuras públicas, geralmente que é uma oferta mais high ticket, e empresas, grandes empresas também. Essa é a segunda vertical. E a terceira vertical, que hoje é o meu foco muito forte, assim, que a gente tá engatinhando, que é total novo isso na empresa, que é a vertical de SaaS.
Que, assim, pra mim... Eu tô voltando a Brenda Startupeira, 2018. Então, tem muito match, com a sua história. E então é isso, guria. E daí a gente tá com 7 pessoas. A gente tá remodelando algumas coisas pra colocar essa terceira vertical. Uma coisa legal, eu vejo... Eu fiz esse movimento bem intencional, assim, de... Eu não sinto que eu me satisfaço 100% com infoproduto. E acho que eu nunca fui uma infoprodutora. Acho que eu sempre fui muito mais uma comunicadora, estrategista de marca. E por muito tempo eu me coloquei numa caixa tão menor, sabe? E é um processo difícil, porque se o mercado te fala que isso é a melhor coisa e que tu tem que ser isso... E que a margem é altíssima. E tá respirando isso, e todo mundo fala que é isso. Enfim, daí eu dei, né, principalmente 2 passos para trás para entender que podia ser uma vertical e não a minha vida, sabe? E tô me sentindo muito mais satisfeita agora. Inclusive, tipo, a formação, a gente forma profissionais. E eu tenho um estúdio. E então acaba que é um ecossistema, porque eu pego as melhores daqui e trago elas, eu capto as marcas, né? Sim. E daí, para eu fazer a oferta da For You de estratégia de marca, e consigo trazer as melhores. Então eu emprego elas também. Então, tipo assim, as coisas, o SaaS vai servir para FEM, sabe? Mas vai servir para o low ticket que bota um diagnóstico e vai para o estúdio que compra, sabe? Então eu vejo que a gente pode ser muito mais do que a gente se enquadra. Nossa, perfeito. E eu concordo muito com esse movimento. A gente também veio muito com essa pegada de ecossistema, de trazer diferentes soluções, de estar no dia a dia da nossa cliente, não só a aluna. E vejo que o infoproduto, ele é maravilhoso, mas o conhecimento, cada vez mais, principalmente com IA, ele vai se tornar muito o commodity. Então, você tem que ter o algo a mais. Seja a comunidade, seja um SaaS, seja outras soluções que não dependam apenas do infoproduto. Então, é você se colocar nessa posição de, eu sou uma empresária, eu sou alguém que gosta de fazer negócio, de pensar em soluções, gosta de solucionar problemas e não preciso estar em uma única caixinha de, eu sou só uma infoprodutora, eu só vendo cursos, eu só vendo conhecimento. Eu posso abranger mais disso desde que faça sentido para mim. E esse processo de autoconhecimento é algo que todas deveriam passar. E o processo de autoconhecimento ele não é um processo fácil. Não é algo que... Tem muita gente que romantiza isso. Vou me autoconhecer. Gente, é horrível. Você vai se autoconhecer, você vai identificar um monte de problema e... Problema não, assim, você vai trazer crenças que você tá há anos alimentando e não faz ideia. Sombras, aspectos da sua personalidade que você não gosta, que não é tão bonito, que não é tão mascarado, que não é tão maquiado. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é mais doloroso do que prazeroso. O prazer, ele vem depois. Quando você toma uma decisão de... Nossa, eu não quero ser só essa caixinha da infoprodutora, mas eu quero ir além. Aí você tem essa paz de... Olha, eu me ouvi. Eu ouvi aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu tô vivendo. Então, o prazer, ele vem depois. Mas antes, é um processo muito doloroso mesmo, o processo de autoconhecimento. Porque ele não é algo fácil, como muitas pessoas fazem parecer por aí. Sim. E isso que tu falou é muito legal, assim, o poder da decisão. Se eu pudesse dar um conselho, assim, e acho que não é nem só para o negócio, mas quando a gente fica remoendo opções ao invés de decidir, a gente posterga muito uma curva de aprendizado e de autoconhecimento quando a gente se abre para aquela decisão. Tipo, eu decidi. E isso, né, óbvio, para abrir negócio, para abrir e fechar relacionamento, para qualquer coisa, né? De poder da decisão, cara. E sabe que todas nós, no fundo, já sabemos o que queremos. Todo ser humano sabe o que quer. Muitas vezes, ele não tem a coragem de assumir o que quer. E aí tem um exercício que é muito bom, que é se você está, por exemplo, entre 2 decisões, me mudar para São Paulo ou ficar onde eu estou. Você tem a opção A e a opção B, ir ou ficar. Você pegar uma moeda e aí você escolhe, cara, eu fico, coroa, eu me mudo. E aí você vai jogar para cima e vai vir um resultado. O ponto não é o resultado que vem, mas
o que você torce que caia a partir do momento que você joga a moeda. Porque quando você jogar pra cima, a sua mente vai começar a te dizer: cara, pelo amor de Deus, dê cara. Então, o que a sua mente te falar, na verdade, é o que você verdadeiramente quer. E muitas vezes você não tem a coragem de admitir isso pra si mesma. Então, se você está entre alguma alternativa de A ou B, alguma decisão importante, faça esse exercício e você vai ter mais clareza daquilo que você, lá no seu âmago, lá no interior, você realmente quer alcançar. E aí, qual que você acredita, trazendo um pouco dessa parte de ser empresária, qual você acredita ser o maior erro que os profissionais do digital como um todo cometem quando vão tentar sair do operacional? Então, comecei a construir um negócio, comecei a fazer dinheiro, me posicionar, entendi que preciso contratar uma pessoa, quero sair do operacional. Qual você percebe assim, que é o erro mais comum, mais latente? Tá, vou citar alguns aqui que me vêm à mente. Bom, acho que uma coisa, antes mesmo de falar de técnica, o que fazer especificamente, o posicionamento digital, etc., acho que é o perfil comportamental. Tu quer sair do operacional? Quer mesmo? Então, tu tem que investir para sair. E assim, eu não quero vender o meu produto aqui, mas isso é comportamental. Se tu não investir em acesso a um ambiente diferente, pessoas diferentes, informações que tu vai receber diferente, não tem como você deixar de ser a pessoa que você é para se tornar outra pessoa que você quer ser com os mesmos recursos. Isso é ingenuidade, isso é infantilidade, né? Então, essa é a primeira coisa, que eu não tô nem falando de posicionamento conteúdo, eu tô falando de perfil comportamental. Essa é a primeira coisa que eu diria, assim, tipo, ponto. Mas, agora falando, assim, de posicionamento, conteúdo, né, o que tange a estratégia de marca, acho que o grande erro, assim, que as pessoas pensam é o que tá, assim, em cima da pirâmide, né, em cima do iceberg que todo mundo vê, é o quê? O post. O post. Viralizou o post, não viralizou o post, qual é o formato que eu vou fazer, do conteúdo que eu vou fazer, qual é o formato. Cara, isso é tão micro, sabe? Vamos supor que tu acerta a mão num conteúdo e faz um conteúdo, ele viraliza e 1 milhão de pessoas e daí tu consegue 1.000 seguidores e 5 clientes chegam. Maravilhoso. E mês que vem? O que vai acontecer? Sabe? E daqui a 2 meses? E daqui a 6 meses? Tu continua tendo um post viralizado e não uma empresa. Então, se tu quer sair do operacional, eu falaria, cria uma estratégia de marca, caralho. Eu me indigno, porque as pessoas pensam muito no post. E olha mais fundo, sabe? Sai do superficial. O post é muito importante, tá? By the way, parênteses aqui. Mas ele faz parte de ideia de conteúdo, formato de conteúdo dentro de uma estratégia de comunicação. Ok. Mas assim, qual é a tua estratégia de negócio? Qual a tua essência de marca? Qual a tua expressão verbal, visual? E qual, finalmente, a tua estratégia de conteúdo? Não inverte a ordem. Acho que é isso que eu falaria. Tem muitas pessoas invertendo, se preocupando mais com o externo do que entender internamente, ok, quem eu sou como marca, como empresa, como pessoa, como modelo de negócios. E você traria essa questão da contratação, assim, como foi para você essa primeira contratação que você fez? Quem foi, como foi? Pro meu time? Tá, a primeira da minha história ou hoje, o time que tem hoje? Da história. Da história, gente. No squad de conteúdo. Geral, assim, eu sou uma empresária e eu quero fazer a minha primeira contratação. Como foi pra você essa primeira contratação, esse processo que você viveu? Tá. Olha, a primeira contratação que eu fiz foi, sei lá, uma assistente, um social media, depois um designer, daí depois eu peguei o squad criativo e comecei a segmentar, porque antes era tipo só uma social media que fazia tudo, daí depois foi o copywriter, o videomaker, a designer, daí o head do criativo, que fazia tudo, enfim. Acho que foi mais isso, mas a questão é, eu sou a estrategista de marca, então eu nunca contratei uma estrategista de marca para mim. Para fazer o meu papel, sabe? Então, não sei se o que você acredita que constitui uma boa estratégia de marca, como estrategista de marca? Brenda, vou sentar aqui para desenhar a minha estratégia de marca. Por onde que eu começo? Tá. A gente trabalha... A gente, né?
Eu e a fé, tudo que eu ensino na FEM, no estúdio que eu crio, etc. Tudo tem a base no mesmo método, que é 4Es. 4Es é como eu crio uma estratégia de marca. E daí, só um PS, né? As pessoas têm muita dúvida entre o que é branding e o que é estratégia de marca. Cara, branding geralmente vai pegar a essência da marca e a expressão visual e verbal. Ok. Mas não vai tão a fundo na estratégia de negócio e na outra ponta lá, na estratégia de comunicação. Então, um estrategista de marca é aquele que tem clareza e dá direcionamento no 360. Beleza. Então, a estratégia de marca, voltando no método, né? Primeiro, estratégia de negócio. Eu não tô nem aí pro teu post. Vamos focar no teu negócio primeiro, tá? Que é diferencial, benchmarking, propósito, mantras, ofertas. Vamos criar essa base. Daí depois, essência de marca, que é o DNA da marca, a personalidade que tu tem. Então, beleza. Qual é os valores da tua marca, o DNA da marca, a identidade arquetípica dela, a história de criação que tu vai contar, ou até mesmo o manifesto, as suas bandeiras, o que tu defende, o que tu não defende. Isso é a essência. Terceiro, expressão visual e verbal. Expressão verbal, né? Tom de voz, palavras sagradas, como é que eu me porto. A expressão visual também, identidade fotográfica, cores, logo, fonte, etc. E principalmente o lifestyle da marca, que hoje eu levo muito em conta quando eu vou criar uma marca. E isso é muito visual e verbal. E verbal também entra, inclusive, a playlist da marca, né? Sei lá, a Maia. Será que a Maia vai botar um samba no Stories ou vai botar um jazz? Né? Um pagode ou um jazz, gente? Vamos lá. E estratégia de comunicação. E daí aqui a gente tem linha editorial, formato, ideias de conteúdo. E, claro, pensando na rede social, mas pode ter outros canais de distribuição, outras ações de comunicação. E, inclusive, o que a gente faz quando a gente cria uma estratégia de marca é como é que a gente vai operacionalizar isso. Então, a gente vai plugar isso numa ferramenta, quem é que vai fazer, quando é que vai fazer, um plano de ação, principalmente para a empresa, para o cliente conseguir operacionalizar com o time interno ou, enfim, com quem ele contratar. Mas uma marca, tipo, Brenda, não tenho dinheiro para contratar um estrategista de marca. Cara, pensa nesses 4 pilares. Perfeito. Você mencionou a questão do lifestyle e, de fato, é algo que tem crescido muito, assim, durante muito tempo. Era uma comunicação mais das marcas para os clientes e hoje é muito a marca comunicando pelo cliente. Então, a minha marca, ela diz quem você é como pessoa, como estilo de vida, como valores, o que você preza, o que você não preza, as bandeiras que você levanta, que você não levanta, porque tem essa associação do lifestyle. Então, as marcas estão entendendo cada vez mais o poder de você vender um estilo de vida e ser associado a esse estilo de vida. Mas, o que a gente tem muito aqui? Empresárias, por exemplo, eu sou uma veterinária, Brenda. Como que eu vou criar um lifestyle em torno do meu trabalho, em torno da minha marca, em torno do meu serviço? O que você diria para essa mulher que hoje tem um nicho, sei lá, em veterinária, arquiteta? Como que eu crio esse lifestyle? Sim. Cara, para mim, o lifestyle ele só existe se tu tem um posicionamento específico, tá? Então, veterinário. O que é veterinário? Veterinário é genérico. Eu quero saber o que tu defende. Exemplo, eu sou uma veterinária vegana, super saudável e eu me importo muito com a longevidade do animal e o bem-estar dele. Ok. A gente pode começar a criar uma estratégia de marca aí, percebe? Então, qual vai ser a oferta diferenciada? Exemplo, vai ser alguma coisa que eu vou fazer uma parceria com uma outra profissional que também é focada, sei lá, em alimentação vegana para pets, sabe? Ok, então o diferencial, quais são os valores? E daí tu começa a permear dentro do teu subnicho específico, do teu posicionamento específico. Então, assim, como é que eu crio esse lifestyle? Primeiro, um posicionamento específico. E dentro disso, quais são os valores que tu defende, quais são as bandeiras que tu defende. E daí a gente começa a se debruçar, né? Essência, DNA, que cor combina isso, logo, como é que tu fala? Tu fala em positivo, enérgico, tu fala calmo. E daí a gente começa a viajar nos 4 pilares da estratégia de marca. Mas o primeiro passo é, beleza, tu é veterinária? Ok, mas veterinária é generalista. Vamos entender qual é a tua comunidade, que comunidade que tu pode defender e representar dentro, né, desse nicho.
E assim você vai criando essas associações, que nem você mencionou, eu sou uma veterinária, é que eu sou vegana. Naturalmente, você vai acabar atraindo semelhantes, pessoas que concordam, tanto que eu sempre falo, semelhante atrai semelhante. É você pensar quem é esse semelhante que eu quero atrair. Talvez uma pessoa que acabou de, eu me coloquei muito em caixinhas no digital, isso me gerou um burnout, e eu me conecto com a Brenda que vem e fala que você tem que respeitar a sua essência. Ou não, eu quero uma pessoa que tem um lifestyle super saudável, eu quero uma mentora do digital que tem essa pegada mais wellness, eu vou me conectar com essa pessoa. Então, no final do dia, você não ter medo de filtrar o seu público, não ter medo de falar não para uma parcela da audiência, que é um erro que uma ponta solta que a gente vê muitas empresárias cometendo. De, eu quero falar com todo mundo, eu quero pegar o dinheiro que tá na mesa, eu quero vender tanto para homem, quanto para mulher, quanto para cachorro, eu quero vender para todo mundo, e no final não vende para ninguém, porque fica sempre mudando público, querendo alcançar todo mundo, e não coloca um segmento, né? Um selo, eu sou isso, eu acredito naquilo, não coloca um muro dentro da sua comunicação. E colocar esse muro é o que separa quem fica e quem sai. É isso aí. E trazendo agora um pouco mais para a vida pessoal. A gente estava comentando antes de iniciar o podcast que você ficou um tempo aí, 1 ano fora, e viaja para lá, e viaja para cá, e você tem muito essa veia da liberdade, né? Não à toa que você estudou fora. Como foi essa decisão de estudar fora? Cara, essa decisão foi quando eu saí da multinacional ali, que eu tava meio tipo, mas o que eu faço se eu não quero ser uma CMO? Será que ano, mais ou menos? 2018? 2019? 19? Não sei. E daí eu pensei, eu sempre fui muito nerd, então eu pensei, vou estudar. Através do estudo vai me vir outras possibilidades, outro conhecimento, né? Vai abrir portas, assim. Eu não acredito em ficar parado para receber uma nova ideia. É através do movimento, sempre. E como eu não sabia qual era esse movimento, eu pensei, vou estudar. É um movimento e vai me arejar a cabeça. E daí, guria, eu sempre fui muito autoexigente. Que é tipo assim, vou estudar. Não pode ser qualquer coisa, tem que ser a melhor coisa. E daí, eu sempre tive muito isso de morar fora e querer, enfim, morar fora. E daí, vou associar uma coisa com a outra, vou começar a estudar. E eu vi os masters, né, os mestrados da Europa. E era bizarramente caro e bizarramente difícil de entrar. Então, eu passei literalmente 1 ano estudando muito para passar. Tipo, eu tinha que quase gabaritar o IELTS, que é uma prova de inglês. Tinha que fazer o GMAT, que é uma prova de lógica. E eu sou uma publicitária, então, para mim é, muito difícil. Passei 1 ano nesse movimento. E daí eu consegui a vaga e ainda tinha que aplicar para a bolsa. Daí apliquei para a bolsa, foi um processinho. E daí eu decidi. Então foi muito por querer entrar em movimento para receber novas ideias e abrir novas portas. E acho que uma coisa que a gente falou sobre o poder de decisão ali, do cara coroa, que o meu subconsciente quer, que sempre vai estar à mostra ali. Eu sabia que eu queria, né, ter essa experiência. Mas eu não fazia puta ideia do que ia vir depois. E eu acho que foi muito importante eu dar esse salto de fé, porque realmente eu não ia ter como ver o que estava do outro lado, o que eu queria. Que eu acabei começando, né, na infoprodução e empreendendo com a minha marca pessoal. Mas eu acho que eu não chegaria aqui se não tivesse sido esse mestrado, sabe? Então, é incrível como uma coisa leva a outra. Tipo o Steve Jobs, né? Que faz aquela cadeira de, sei lá, caligrafia. Agora, gente, eu não sei, tá? Mas é caligrafia, desenho, letras, enfim. Se não me engano, foi desenho. E daí foi enfim, o asset lá que diferenciou o Mac na UX, na experiência do cliente ali no Mac. Tudo leva a algum lugar desde que você se coloque em ação. Isso que você mencionou do salto no escuro me lembrou muito uma parábola que eu li esses dias, que conta a história do menino, o velho e o pote de ouro. Basicamente, era um menino em busca do pote de ouro e ele tinha todo um mapa para percorrer até chegar nesse mapa de ouro. Eis que ele percorre o mapa e ele chega em um local que tem um senhor idoso e tem um buraco no chão enorme, todo escuro, fundo. E aí o menino chega e ele diz, olha, aqui no mapa diz que eu cheguei no pote de ouro. E o velhinho olha para ele e diz,
Para buscar, basta você saltar. E aí o menino diz, mas não tem escada, como eu vou entrar? E ele fala, você precisa saltar. Porque a coragem, muitas vezes, nada mais é do que um salto no escuro. Você não sabe o que você vai encontrar lá dentro, você não sabe qual é o ouro que você vai encontrar lá dentro. Você simplesmente estava percorrendo um caminho que te trouxe até aqui. E para alcançar esse próximo passo, você precisa saltar no escuro, mesmo sem saber onde isso vai dar ou o que você vai encontrar lá dentro. E aí eu lembro dessa parábola, toda vez que dá um medo de tomar alguma decisão, de mudar a rota, de que a vida a gente não tem controle algum sobre as coisas que vão acontecer, a gente só tem o controle de como nós iremos reagir a elas. E muitas vezes a coragem ela é esse salto no escuro, é você escolher, eu vou fazer isso mesmo sem saber. Eu vou postar esse conteúdo mesmo sem saber se vai gerar engajamento, eu vou contratar essa pessoa mesmo sem saber se vai ser perfeito, eu vou tomar essa decisão, eu vou me mudar e eu preciso arriscar. Porque o caminho é um ou outro, ou vai ser a melhor coisa que vai te acontecer ou vai te ensinar algo. Vai me O ponto ensinar. ou vai Perfeito. ensinar algo. Nem vou dizer que vai ser ruim, não. Vai te ensinar algo. Porque mesmo as coisas que dão errado, elas nos ensinam algo para a vida. Então, você só tem esses dois caminhos. Perfeito. E que a gente tenha a coragem de sempre saltar no escuro, mesmo sem saber o que vai acontecer. É isso aí. Guria, isso me lembrou muito, assim, a minha maior referência de empreendedorismo. Que, assim, se eu assistir uma pessoa que você gostaria de... Não é nem conversar, gente. Eu acho que eu não ia conseguir nem falar. Acho que eu ia só ficar ouvindo. É o Richard Branson. E acho que foi o primeiro livro de empreendedorismo que eu li na vida. E essa parábola me lembrou muito a frase que ele fala, que é "Screw it up, let's do it". Que é tipo, foda-se, vamos fazer, sabe? Diga sim, depois resolva como é que você vai fazer. Sabe? Beleza, mas esse pote de ouro, será que é perfeito? Será que vou conseguir pular? Screw it up, let's do it. Foda-se, pula, sabe? E eu acho que o empreendedorismo, tu tem que ter isso. Tem que ter um sangue no olho de, eu vou fazer e foda-se, vamos ver o que acontece lá no caminho. Depois a gente ajeita a rota, mas Exatamente. vamos fazer. Tem um livro também muito bom, que tem mais ou menos essa pegada da frase que você falou, que é da Mel Robbins, que é o Deixa Pra Lá. Não sei se você já ouviu falar. Nunca li esse Ele livro. tá até bem... Agora no TikTok ele tá mais conhecidinho, assim, as pessoas estão falando mais dele. Mas ela tem essa teoria de... ela traz o primeiro nível, Deixa Pra Lá, e o segundo nível, Deixa Comigo. Que é basicamente o quê? Olha. Deixa pra lá. Ai, minha mãe me critica muito. Deixa pra lá. Ai, eu tenho medo de ser rejeitado. Deixa pra lá. Ai, fulano não vai com a minha cara. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, o primeiro nível é você começar a falar deixa pra lá pra tudo. Que legal, adorei. Deixa pra lá. Ai, fulano tá falando mal de você. Deixa pra lá. Sim. Então, você desenvolver essa mentalidade, mas foda-se, deixa pra lá. Aham. E o segundo passo é o deixa comigo. Que é o quê? Depois que eu entendi que eu não tenho controle sobre os outros, deixa pra lá. Eu preciso trabalhar no controle que eu tenho comigo, que é o deixa comigo, como eu vou reagir àquilo. Sim. Então, ok, eu não tenho controle se, por exemplo, vou pegar um caso aqui, aeroporto. Aeroporto, eu sempre falo que é o maior teste de paciência da humanidade, né? Pelo amor de Deus. Sim. Principalmente em datas comemorativas. Aí você vai passar no raio-x. Aí o raio-x sempre tem alguém estressado brigando com o atendente, reclamando, ou correndo, ou fazendo as coisas muito rápido. É sempre um jogo de estresse. O deixa pra lá nossa, tá uma fila gigante. Deixa pra lá. Não tenho controle sobre isso. O que eu tenho controle? Eu tenho controle é como eu vou reagir a isso. Então, deixa comigo, como eu vou ficar nessa situação. Eu vou me permitir ficar estressada? Eu vou me permitir ficar, nossa, contando os segundos ali que aquela fila não anda? Eu vou tratar mal a pessoa que tá ali demorando pra tirar a mala da esteira? Não. Deixa comigo. Eu vou escolher como eu vou reagir àquilo e sabendo que eu não tenho o controle da maioria das coisas que acontecem. Então, esse livro, ele traz muito isso. E é um livro muito bom, que eu recomendo todo mundo ler pelo menos uma vez Cara, na eu vida. anotei aqui, ó. Vou Você vai ler. gostar. E ele é super fácil de ler. É uma leitura fluida, leve e rápida, sabe? Autoresponsabilidade. É muito bom. Isso aí. Autoresponsabilidade. E aí eu queria entender um pouquinho de processos hoje na empresa, assim. Você falou muito da questão da criatividade ser lucrativa. Como uma pessoa criativa, publicitária na raiz, estabelece esses processos hoje dentro da empresa? Cara, a gente tem processo das 3 verticais, né? Então, por exemplo, o processo da FEM, tá? A gente organiza squad criativo, criação de conteúdo, enfim, tem os nossos processos. Squad de produto, então, beleza, né? Melhoria constante do produto.
A gente tem squad de crescimento, inovação, novos projetos, que daí entra muito a vertical do SaaS, que a gente está tentando botar separado da FEM agora. E no estúdio também. Daí no estúdio eu tenho um braço direito que faz toda a operação do estúdio e eu entro como estrategista de marca e plugo as pessoas da FEM no estúdio. E daí a gente tem um processo bem estúdio mesmo, assim, ferramenta, o primeiro acesso, assim, é realmente uma pessoa que vai ser, a gente chama de anjo da guarda ali do cliente, sabe? Que vai fazer tudo isso, só que é bem boutique a estratégia de marca. Então, a gente consegue ter uma equipe bem enxuta no estúdio. Perfeito. E conciliar a vida pessoal com isso, tendo essas 3 vertentes, gostando de viajar, como é que você concilia a vida pessoal com o negócio? Que é uma das maiores dificuldades que as empreendedoras que assistem aqui têm. Eu imagino, gente. Estamos juntos nesse barco. Então, não temos vida pessoal. Não, cara, melhorou muito nos últimos anos, assim. Assim, quando eu costumo dizer, assim, que, cara, no começo, eu acho bem ilusório aquele discurso de ai, olha, minha vida pessoal aqui super equilibrada com o meu negócio no começo do meu empreendedorismo. Gente, falácia, né? Você tem que comprar o tempo, Isso vem com você crescendo no negócio, no faturamento. Aí você começa a comprar tempo. Mas eu falo uma frase que é... Comprar tempo. Todos os privilégios que você assiste nos meus stories hoje, teve uma renúncia por trás que você não faz ideia. Maravilhosa essa frase. Mas, enfim. Hoje, minha vida pessoal. Primeiro, eu, sim, delego. E daí, assim, comprar tempo é uma frase perfeita, né? Porque, por exemplo, alguns anos atrás, óbvio, fazia tudo sozinho. Sobrecarregada, burnout. Não precisa passar pelo burnout, tá, gente? Mas o sobrecarregada, tarefada, é bem difícil que você não passe ali, solopreneur ali, empreendendo sozinho. Daí depois vai para um outro nível, que é, beleza, posso contratar, mas não posso contratar alguém sênior, vou contratar alguém júnior. Daí começa a contratar um monte de gente júnior. Beleza, o que acontece quando tu contrata um monte de gente júnior? Tempo, minha filha, vai lá treinar todo mundo. Então, passou dessa fase. Agora, beleza. Cara, eu assim, tive que entender muito qual era o modelo de negócio. Hoje, pra mim, é equipe enxuta e sênior. Ponto. Só que pra chegar nesse momento, e daí o sênior e daí não é assim, eu boto lá a Rafaela, que é a melhor pessoa da área X. Cara, se não tem processo, se não tem KPI, se não tem métricas, se não tem daily, weekly, whatever, feedback constante, não adianta. A Rafaela é a melhor pessoa, vai se tornar a pior pessoa. Ou ela vai ser muito boa por pouco tempo e vai sair da tua empresa, né? Então, acho que foi uma conquista de comprar tempo e comprar níveis de acesso a outros profissionais, enfim, e entender que eu, Brenda, eu não quero morrer trabalhando. E tem gente que quer, gente, tá tudo bem. Eu não quero, então eu quero equipe enxuta, sênior, maior margem de lucro possível. Já fui a pessoa que buscava faturamento. Hoje, eu tava falando que, cara, eu não me importo, assim. Eu acho muito legal ganhar placa de faturamento. É um grande privilégio, né? Um distintivo de autoridade, é um símbolo, status. Eu realmente acho muito legal. Mas, se eu precisar escolher entre isso e um faturamento menor com uma margem de lucro muito maior, cara, eu mando fazer minhas placas no centro, entende? E faço as minhas próprias placas, e é isso, entende? Então, eu acho que é uma mentalidade de entender life design, que nem tu falou. Qual é a vida que eu quero e o modelo de negócio tem que se encaixar nessa vida. Então, hoje, eu estou realmente criando a vida que eu quero, no sentido de minhas manhãs são para mim, ou também para um outro projeto. Hoje eu tô fazendo, cara, criadora, né? Tipo, a pessoa não consegue parar. Não consegue parar. Mas eu amo psicologia, então, beleza, estou estudando neurociência, então, tipo, eu amo estudar. Então, para mim, meu dia perfeito é acordar, tomar café, ler, estudar isso que eu tô estudando hoje, diário de gratidão, esporte, pessoas que eu amo, minhas amigas, vida social, sabe? Viajar muito. E é isso, sabe? E claro, e daí isso, vida pessoal. E no que tange ao negócio, transbordar, compartilhar e margem, sabe? Acho que é isso. Daí tô avançando nisso cada dia, tentando ser ali 1% melhor nessa estrutura que para mim faz sentido. Nossa, isso que você falou de desenhar
como que é um dia perfeito para mim? Eu acredito que é um exercício muito bom que toda empresária deveria fazer, justamente para ter essa consciência do que eu estou disposta. Porque muitas vezes a gente compra a ambição de outras pessoas assistindo nos stories, no conteúdo, no dia a dia. E aí você compra sonhos que nem são sonhos seus. Então, o carro do ano, aquele casarão, aquela rotina de viajar o tempo todo. Muitas vezes você compra sonhos que não são seus. E aí você coloca a sua ambição lá em cima. Eu tô ambicionando isso, eu quero essa vida. E a sua disposição tá aqui. E não tem problema a sua disposição estar aqui. Só que então você tem 2 caminhos. Ou você diminui aqui essa ambição e seja extremamente coerente e verdadeira com você mesma do até quanto você quer ir. Ou você aumenta a disposição para equilibrar com a ambição. Agora, o que não dá para acontecer é eu quero isso aqui, mas eu tô fazendo isso aqui. Ou o inverso também. Então, quando a gente vai para esse exercício de como é uma vida perfeita, como é um dia perfeito na minha rotina, você consegue começar a ter clareza de como definir esse modelo de negócios que caiba dentro dessa rotina. Arrasou. É isso aí. Acho que a autorresponsabilidade tem que estar no nível da tua ambição. E essa diferença, se é dicotômica, né? A ambição é 10 e minha autorresponsabilidade é 1. Cara, esse hiato se chama frustração, Nossa, né? perfeito. Então, te resguarda, amiga. Vamos lá. Diminuir esse hiato, sabe? É em cima ou é embaixo? Vamos lá. Se chama frustração, não? Essa foi muito boa, eu gostei bastante. E tem alguma, assim, história inusitada que você passou do digital? Sim. Qual? Ai, tem 2 que eu queria muito contar. Conte. Mas, tipo... Pô, é livre, amor, é livre. Tá, mas não vale rir da minha cara, mãe. Não vamos contar, não vamos rir. Tá. Cara, teve uma... Isso, assim... Isso, gente... Qual é o objetivo de eu contar isso, tá? Eu acho que é você entender que o que você vê nos stories é 1% e a vida real não é isso. É os 99% que você não tá vendo. Então, a moral da história dessa passagem é que quem quer faz acontecer. 2023, começou ali a onda dos eventos presenciais mais forte, né? E na época, a gente tinha uma mentoria, não necessariamente high ticket ali, porque, enfim, né? O valor variava entre 5 e 15 mil. Mas, óbvio, né? Não é uma porta de... não era a porta de entrada, já era uma mentoria bold na época. E a gente tinha 200 pessoas. E a gente ia fazer o nosso primeiro evento presencial. Imagina. E eu sou uma pessoa tímida, assim. Eu não sou uma pessoa, tipo, chega na sala e fala, tipo... Ah. Então, pra mim, eu já tava, assim, surtando. Fazia uns 3 meses que eu tava surtando internamente. E daí, cara, olha só. A gente participava de um mastermind. Que, enfim, mastermind, né, gente? Paga aí mais de 100 mil, esse específico. E daí tu pressupõe que as pessoas que estão lá estão selecionadas, no sentido de que são pessoas ambiciosas, éticas, têm uma história, são responsáveis no seu trabalho, entregam um bom produto. E daí tinha uma pessoa que ela fazia eventos. Muitos eventos. Ela era ótima em comunicar que ela fazia eventos, mas realmente ela era uma caloteira, tá? Inclusive, depois ela foi expulsa do Mastermind, ela fez para vários players grandes, daí depois, enfim, ela não entregou para ninguém. Hoje eu acho que ela sumiu, deve ter pegado todo o dinheiro e foi embora. Você tá falando. Sabe? Eu acho que sei. Deve saber mesmo. Essa história tá meio... Eu já ouvi essa história. Enfim, cara, segue. No off, depois a gente conversa. Não, daí óbvio, né? Quem é que foi a pessoa infeliz que conseguiu contratar essa pessoa? Eu. E daí tá, beleza. Gente, e daí maturidade da empresária, né? Assim, eu acho que eu não tava bem protegida nas cláusulas e tal, nananã. Acho que paguei tudo antes, que tinha uma diferença no preço. Ok, guria. Daí, eu queria fazer uma experiência, né? Por quê? Porque a gente trabalha com branding, gente. Não é qualquer coisa, né? Quem trabalha com branding sempre tem ali o set point de, vamos fazer uma coisa diferente.
Então ia ser numa mansão, só que não era uma vibe meio ostentação, que não é a vibe do nosso lifestyle. Tinha que ser uma mansão, mas conceito. Tipo, uma mansão, conceito, descolada. E daí eu queria botar experiências, porque o evento de marketing é sempre, tipo, um microfone, uma plateia e gente sentada. Eu falei, não. Vai ter uma dinâmica com uma professora de teatro, dinâmica de expressão corporal, para soltar o corpo. Daí depois vai vir a massagem, não sei o quê, a tatuadora, um monte de coisa. Daí, guria, pensa todo esse gambal, assim, na época a gente tava com um time bem mais inchado. E daí levou todo o time pra Florianópolis e tal. E ela falou, tu vai brilhar, pega o teu microfone e brilha, querida. Resumo da ópera, tá? Não tinha fornecedor de comida quando chegou lá, não tinha bebida. O telão tava horrível, os montadores lá, as cadeiras, as mesas, era em cima de um morro. O cara tinha deixado todas as cadeiras e mesas lá embaixo do morro. Guria, e assim, ó, começava às 8 da manhã o evento. E a gente chegou, sei lá, 3 da tarde. E eu, como uma expert, tinha que estar descansada ali, maquiada, com o cabelo bonitinho e tal, pra subir no palco. Guria, era 6 da manhã, eu já tinha virado a noite. E o meu time foi, sei lá, umas 6 pessoas do time lá pra esse evento. Todo mundo. Indo, tipo, meia-noite, uma guria pegou uma caminhonete, foi pro Atacadão pegar pra gente fazer canapés, 2 da manhã. E daí, pegando mesa, cadeira, o Guilherme, meu antigo sócio, pegando mesa e cadeira e trazendo. E o telão ficou uma merda. Aí eu tive que encontrar um fornecedor em 5 horas pra trocar o telão. Resumo da ópera. O evento foi incrível, foi maravilhoso, ninguém notou nada. Porque é sempre assim, né? Ninguém nota nada, só a gente. E foi uma experiência incrível. Mas a moral da história, né? Dessa história inusitada que tu perguntou, foi o quanto que vai acontecer empecilhos no bastidor. Seja, enfim, né, por N fatores externos. E a grande questão é, tu quer fazer acontecer? Então, tu vai fazer acontecer. Não existe outra possibilidade. Tu vai dar um jeito. E foi o que aconteceu. E foi muito bom no final. Surreal. Mas olha, as pessoas não imaginam nenhum por cento daquilo que acontece nos bastidores. E não tem como, é o que eu falo. Se a casa tá pegando fogo, você não vai parar para gravar stories nesse momento. Você vai focar em apagar o fogo. Então, muitas vezes você tá se comparando com uma coisa linda que você nem imagina o que tá acontecendo por trás. Surreal. E aí, pra gente encerrar, uma verdade nua e crua do digital. Tá, deixa eu pensar. E olha que a gente foi falando várias aqui ao longo do episódio, mas pra gente fechar agora com a 5, você fala, cara, essa é a maior verdade nua e crua. Minha cara. Acho que é duvida de quem tem certeza que tem o melhor caminho para te mostrar. Certeza de que tem a verdade. Certeza de que é o melhor método. Assim, melhor para quem, né? Muita gente vem até a mim e fala, não, beleza, porque eu fiz a mentoria X e daí tinha que fazer o método tal. E daí, não, a fulaninha falou que eu tenho que me comportar assim. Mas quem é tu? Para quem tu quer comunicar? Qual a tua visão de futuro? Será que a fulana que te disse para fazer isso, a visão de futuro dela é igual à tua? Quais são os teus pontos fortes, sabe? Mas tem que fazer tal formato de conteúdo. Mas quanto tempo tu leva para fazer? O teu público curte isso? Será que isso converte? Enfim, então, duvida de quem tem muita certeza que é a melhor pessoa, com o melhor método e é a melhor coisa. Porque isso, 99% das vezes, é prepotência ou ignorância, né? A pessoa tá tão ali egocêntrica, narcisista nela mesma, assim, de que eu sou melhor e eu sei que o meu é melhor. Cara, duvida. Perfeito. Tem até algo que eu sempre falo, assim, que as minhas alunas às vezes mas é que eu tenho síndrome da impostora. E eu falo que bom. Porque a única pessoa... O que é a síndrome do impostor? Senão você está tão genuinamente preocupado em entregar o seu melhor que você se questiona. Será que tá bom o suficiente? Será que tá perfeito? Será que
a minha aluna vai gostar? Será que o preço tá coerente? Então, é uma preocupação genuína que você tem. A única pessoa que não tem síndrome do impostor é o impostor. É o que mente. Agora, qualquer pessoa que genuinamente se preocupa em se tornar cada dia melhor, em entregar cada vez mais, em melhorar e sabe que precisa melhorar, essa pessoa vai passar pela síndrome do impostor, principalmente no digital, e tudo bem. Então, você não deixar isso te travar, mas ter essa consciência. Que só não tem a síndrome da impostor e o medo, quem é o impostor. De resto, gostei disso. Nós, meros mortais, a gente sente medo, sim. Com créditos. Muito bem. Brenda, eu amei conhecer mais de você, saber mais da sua história, vários insights. Eu anotei muita coisa aqui mentalmente. E após que a Isa também quer social media, a gente sempre vai pensando já, nossa, isso aqui faz muito sentido e vai gerando ideias de conteúdo. Então, muito obrigada pela sua presença, por ter topado o convite, pelos insights. E não esqueça de deixar suas redes sociais para quem quiser acompanhar e conhecer mais o seu trabalho. Ah, legal. Me segue lá, Brenda Scalco, meu sobrenome, SCALCO. Me manda um direct e me fala o que tu achou desse episódio. Muito bem. Para você que está assistindo e quer me acompanhar nas redes sociais também, @maicnts em todas as redes sociais. E o podcast, o @pontapodcast também em todas as redes sociais. Lembrando que nós temos episódios novos no YouTube e Spotify toda terça ao meio-dia. E no Spotify nós temos 3 episódios por semana, que são episódios mais curtos comigo, que são os Set Points. Então, para você acompanhar, não esqueça de seguir e avaliar lá no Spotify também, que vai ser muito importante pra gente. O meu muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui. Assista aos outros episódios e nós nos vemos num próximo. Beijo. Tchau, tchau.